Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dá o que Pensar, o nosso videocast sobre a vida, sobre o trabalho, sobre tudo aquilo que nos envolve, nos afeta e nos conjuga de várias formas. Na seara da Guerra da Arte, de Steven Pressfield, estamos comentando essa obra. Nós hoje vamos refletir e vamos continuar avançando sobre mais alguns dos pontos que eu digo que são muito interessantes desse livro, que é pequeno, é muito fácil de se ler, mas não é por isso que é um livro qualquer. Então continua Pressfield, dizendo o seguinte: nos últimos episódios a gente descobriu o que é a resistência, quais são os desafios que ela nos impõe, e agora nós vamos falar sobre os maiores sucessos dela, os maiores sucessos da resistência. E começa Pressfield dizendo: a seguir, uma lista, em nenhuma ordem especial, daquelas atividades que mais comumente evocam a resistência. Primeira, a busca de qualquer vocação em literatura, pintura, cinema, música, dança ou qualquer outra arte criativa, mesmo que marginal e não convencional. Bom, aqui já começa então o primeiro tapa na cara. Por quê? Porque hoje nós vivemos um modelo de sociedade que é um modelo utilitarista. Desculpa aí pelo tremor, gente. É um modelo utilitarista que está baseado na lógica seguinte: você só é enquanto você produzir. Você só é enquanto lógica de utilidade. Você só é enquanto aquilo que você pode entregar, usando aí uma linguagem, um pouco do jargão corporativo. E qual que é o problema deste modelo de mundo? Que é um modelo que vem se concretizando na modernidade e que cada vez mais está ficando mais forte, até o colapso, né? Porque todo modelo civilizatório, civilizacional, desculpa por esse trava-língua, ele tem um começo, meio e um fim. Basta estudar um pouco de história que a gente vai descobrir isso muito fácil. E nesse modelo no qual nós vivemos hoje, as coisas são feitas para serem descartadas. E quem vai dizer isso não é Giliano José Macedo de Castro, mas é um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. E nesse mundo dessa sociedade do descarte, e aí tem um livro muito legal do Bauman que se chama Vidas Desperdiçadas, cuja tese é muito básica e muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, na sociedade do consumo, tudo vai ser consumido até o ponto que o objeto do consumidor também se transforma em objeto de consumo. Ou seja, aquele que consome se torna produto de consumo. E aí surge a ideia do empreendedorismo de si, que está baseada no conceito de que todos nós somos ou devemos ser empreendedores de nós mesmos. E aí tudo se torna marketing, tudo se torna propaganda, tudo se torna conceito de venda. Qual que é o efeito colateral que isso acaba produzindo? Um dos efeitos ou um dos resultados dessa lógica é que cada vez mais nós assumimos dentro da nossa vida a tirania do sucesso, a tirania do resultado contínuo, a tirania do progresso absoluto. Como se tudo aquilo que nós fizéssemos não fosse condicionado ao tempo, ao espaço, à circunstância e todas as outras limitações que nós temos, e que a vida, à medida que nós vamos vivendo, ela vai imprimindo dentro de nós. Mas não, a lógica do consumo, a lógica do descarte, a lógica do desperdício é a lógica que parece que esquece disso, como se nós pudéssemos estar o tempo todo em alta rotação no nosso máximo. O que é que isso daqui produz? Por um lado, um efeito de aceleração muito grande. Basta ver que cada vez mais a gente está vivendo mais desfocado do que focado. Eu até publiquei hoje numa rede social que eu dizia o seguinte: eu estava lendo um estudo da Gartner que dizia, olha, se a gente pega a SP500, que são as 500 maiores empresas de tecnologia listadas na Nasdaq,
Estou enrolando a língua hoje, gente, desculpa. Na Nasdaq, eles fizeram estudos com os CEOs dessas empresas e eles perceberam que durante uma jornada de trabalho, vamos colocar aí uma jornada média, caiu aqui, peraí. Opa! Olha aí, ó, tá vendo? Esse negócio aqui é bom porque ele vai acompanhando a gente. Uma jornada média de trabalho, eles, entre distrações, notificações, problemas e tudo mais, eles de fato têm 28 minutos de atenção. Todo o resto ele está sendo distraído por alguma coisa. Isso é assustador. E quando a gente olha, por exemplo, os efeitos neurológicos disso, que a cada vez que a gente sofre uma distração, a gente perde em eficiência cognitiva de 20% a 30%, nós estamos condenados a muitas coisas. Tá, Juliana, mas toda essa volta que você fez foi para quê? É por isso, gente, que hoje em dia as atribuições ou os artifícios humanos que não têm resultado imediato, eles são descartados. Eles não são considerados. Por exemplo, literatura, pintura, música, cinema, dança. Eu, como filósofo, uma vez me perguntaram assim, se filosofia serve para quê? A minha resposta foi muito simples. Filosofia não serve para nada. E por que não serve para nada? Porque ela não tem uma utilidade prática a não ser cultivar um caminho para o bem viver. A meta de todo pensamento filosófico deveria ser, pelo menos, né, esse cultivar um caminho para o bem viver. Ainda que, em muitos casos, esse bem viver passe por escolas como o niilismo, que perca de sentido, o radicalismo absoluto e tudo mais. Então, literatura, arte, cinema, a própria filosofia como arte do viver, elas não servem para nada. Porque elas não têm o objetivo de um utilitarismo aplicado. Mas elas têm por objetivo apontar para o fundamento da vida humana. E o que é que isso tem produzido, esse modelo de sociedade tem produzido enquanto efeito colateral? Vidas rasas. Hoje, o tempo todo, nós estamos discutindo tabloides. O tempo todo nós estamos buscando um conceito para lacrar. Usando uma ideia da inovação, que é o hype, né? O hype, que é a ideia do momento, né? Então, hoje a gente vive de hype. Qual que é o problema? O problema é que a gente esquece que na inovação a gente estuda muito isso, né? O hype ele faz a curva, depois vem o vale, aí ele estabiliza. E muita gente está vivendo de vale. Por quê? Porque só está vivendo de frases prontas, que não são refletidas e que no fundo traduzem, melhor dizendo, um grande anseio do ser humano que é a necessidade de ser aceito por um grupo, aceito por uma comunidade. Então, no final das contas, muitas frases de impacto, muitos conceitos prontos e às vezes mal envelopados, nada mais dizem do que a nossa incapacidade de autenticidade. Porque a autenticidade hoje é um desafio extremo. E olha que nós hoje vivemos um mundo que a ideia de singularidade está muito presente. Todo mundo quer ser singular, quer ser diferente. Vamos traduzir isso de outra maneira? Todo mundo quer ser destacado, ser destaque, ser visto, ser notado. Só que fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque a lógica do consumo é tão grande que a gente tem que estar o tempo todo produzindo uma novidade. Só que o efeito colateral do novo é que o novo só é novo uma vez. Então, daqui a pouco, todo aquele brilho da novidade, todo aquele período de entusiasmo que produz o hype, né? Ele passa. Por quê? Porque, nesse sentido, o entusiasmo é marcado pela fugacidade. Então, gente, a arte criativa, a literatura, a pintura, a dança, a filosofia, elas servem para quê? Elas servem para apontar para a mais profunda e, por vezes, angustiante humanidade que, por mais que nós queiramos ignorar, habita dentro de nós. E isso é lacinante em muitos sentidos.
Por quê? Em filosofia isso a gente chama isso de princípio ou primado da imanência. Que por mais que nós queiramos, a gente não consegue se descolar disso. Isso está encarnado. Por quê? Porque faz parte de nós. Mas vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, que é um dos grandes sucessos da resistência, é o lançamento de qualquer empresa ou empreendimento para fins lucrativos ou outros. Por quê? Porque todas as vezes que a gente lança alguma coisa só para ganhar dinheiro, significa que a gente já se vendeu para essa coisa. E o nosso preço em geral não é muito grande. Então, boleto é importante? Claro que é importante. Inclusive, tem até uma sugestão de um autor brasileiro que fala o seguinte, olha, quando você quiser ser muito revolucionário, quando você quiser ser muito assim, fora da curva, faça no seu... Ou quando você não quiser se levantar da cama de manhã porque você tem dificuldade de se levantar num dia frio, por exemplo, faça um varal e pendure os seus boletos e ao acordar, olhe para cada um deles que você vai encontrar sua motivação para se levantar. Ou então, quando você tiver um dia difícil no trabalho e você tiver vontade de mandar o seu chefe para aquele lugar, leve algum boleto dobrado no bolso e neste momento coloque a mão no bolso, porque aí você vai se lembrar de um dos motivadores importantes. Agora, se a vida inteira for só ficar correndo atrás de boleto, significa que a gente tem um problema sério. E é um problema onde, no final dessa equação chamada fins lucrativos, se a gente não tomar cuidado, a única coisa que sobra é o desgaste de nós mesmos. E aí o 3, e de novo, isso daqui não é uma apologia à miséria. Pelo contrário, isso daqui é um grande convite à consciência do porquê que nós fazemos as coisas. Por quê? Ter dinheiro para pagar as contas, sobrar um pouco mais e conseguir e trocar esse dinheiro por tempo é uma das coisas que eu pessoalmente estou caminhando e buscando que eu quero cada vez mais trocar o meu dinheiro por tempo, para que eu tenha tempo para fazer aquilo que de fato eu acredito que é importante, como por exemplo, esse momento aqui desses diálogos. Mas ser escravo da primeira condição, que é a condição monetária, é uma coisa que de fato a gente precisa pensar, e nem sempre é fácil. Em momentos de dificuldade, em momentos de aperto, em momentos de desemprego, nem sempre essa premissa é fácil de lidar. Mas é importante começar a se perguntar o porquê que nós levantamos da cama cotidianamente. Porque se for só para trabalhar e dormir, é mais sensata a vida dos outros animais. Que pelo menos eles não deliram. Eles sabem que a vida é levantar-se, buscar alimento, reproduzir-se e morrer. Mas acho que como seres humanos, a gente pode criar coisas mais elaboradas do que isso. Terceiro, maior sucesso da resistência. Qualquer dieta ou regime de saúde, porque a gente só começa. E o tempo todo a gente está naquele efeito sanfona e dificilmente a gente sai dessa lógica. Por quê? Porque é uma conta que a gente sempre vai perder. É igual pensar na realidade do erro e da vida. Na vida, a única certeza, a única não, mas uma das poucas certezas que nós temos além da morte é que tudo aquilo que a gente fizer vai falhar. E vai falhar por quê? Porque o resultado disso é o resultado da nossa finitude. Nossa, Juliano, mas então quer dizer que na vida não tem como dar certo? A vida não é um projeto para dar certo. A vida é um projeto para ser experienciado. Daí a ideia de experiência. Então, no final das contas, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja no lazer, seja onde vocês quiserem colocar a premissa, viver é um grande experimento. Isso, por um lado, é consolador. Porque quando não dá certo, a gente vai, avalia e começa de novo. E quando dá certo, a gente vai, avalia e começa de novo. Porque cotidianamente nós estamos nos reinventando. Aliás, a memória que nós temos sobre nós mesmos nada mais é do que uma construção narrativa de uma coisa que a nossa consciência diz que é uma constante, mas que olhando, não precisa ser de microscópio, mas olhando aqui no resto do chão, a gente vai descobrir que
de constante tem muita pouca coisa. E às vezes, em muitos contextos, as nossas memórias nada mais são do que delírios reinventados. As nossas memórias nada mais são do que a capacidade que nós temos de criar uma narrativa sobre nós mesmos e passar a acreditar nessa narrativa. E isso não é de todo ruim. Outra coisa que é um dos maiores sucessos da resistência: qualquer programa de crescimento espiritual. Por quê? Porque um programa de crescimento espiritual não tem resultado imediato. Teve um autor não, um amigo meu, que também é um autor, que disse uma frase que eu achei genial. Ele falou assim: olha, gente, se você esquecer de Deus ou esquecer de uma espiritualidade, você não vai ficar nem mais feio, nem mais bonito, nem mais gordo, nem mais magro. Mas no final do dia, o que é que vai acontecer? Aos poucos você vai se tornando uma casa desabitada. Aos poucos você vai se esvaziando. E por que qualquer programa de crescimento espiritual ele é difícil? Porque ele exige uma disciplina e muito mais do que isso, como dizia Pascal, ele exige uma aposta. A aposta de que aquilo que eu estou fazendo não é uma perca de tempo. Isso é tão complexo que as modas espirituais... Por que as modas espirituais pegam? Por que as manias, as superstições, as simpatias, tudo isso pega? Porque ela promete um resultado tangível, visível e material. Coisas que não precisa estudar muito de espiritualidade, a gente vai descobrir que nenhuma dessas três coisas de fato traduzem uma vida espiritual. E por isso é tão difícil. Quinto, qualquer atividade cujo objetivo seja um abdômen mais firme. Essa daqui eu achei ótima, porque de fato, gente, olha, admiro muito a minha esposa que é profissional em fazer prancha, porque me bota para fazer uma prancha, vocês vão ver que ali eu duro muito pouco. Então, sexto, qualquer curso ou programa destinado a superar um vício ou hábito prejudicial à saúde. Por quê? É muito engraçado isso. O tempo todo nós estamos fazendo a conta do resultado imediato. E investir em saúde, ou seja, investir para durar, às vezes é uma conta que não tem resultado imediato. Então, muito mais do que me poupar de algumas coisas para viver mais, ou ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais, eu quero saber do imediato. E aí é onde a resistência habita. Por quê? Porque eu nunca mudo. E o tempo todo eu vou vivendo de tropeço em tropeço até que um dia essa máquina pare de funcionar e tá tudo bem. Qualquer empreendimento de educação é o maior sucesso da resistência. Por quê? Porque aprender é difícil. Aprender é algo que exige disciplina, exige empenho, exige esforço, exige colocar-se numa postura que às vezes é quase anti-egóica, que é a postura do incapaz, é a postura do incompetente, é a postura daquele que não sabe. E quando eu falo aqui incapaz e incompetente, não porque você seja um idiota, porque a gente tem essa associação direta, que é uma conclusão apressada, na minha opinião. Mas a postura do incapaz, a postura do incompetente, é a postura de todos nós quando começamos a aprender alguma coisa. Ao assumir uma posição nova, ao começar um trabalho novo, ao começar um novo estudo, um novo hobby, todos nós somos incompetentes. Teve uma época na minha vida, por exemplo, que eu comecei a estudar e fazer cerveja. Foi na época do doutorado. Uma das formas que eu encontrei para não pirar o cabeção na época do PhD. E, no começo, as cervejas que eu produzia eram desastrosas. Quantos e quantos litros de cerveja eu joguei fora porque aquilo era intragável. Depois eu fui melhorando, fui aperfeiçoando, a coisa foi ficando melhor, aquilo virou uma marca que depois eu compartilhava com os meus amigos, eles bebiam e diziam que gostavam. Não sei se por generosidade, por pena ou por sinceridade, mas eles bebiam. E eu fui me aprimorando naquilo. Mas, no começo, eu era um incompetente na arte cervejeira. Talvez hoje eu continue sendo, porém,
um pouco menos. Oitavo, qualquer ato de coragem ética, moral ou política, inclusive a decisão de mudar para melhor algum padrão perverso de pensamento ou conduta em nós mesmos. Gente, ser ético é um ato de coragem. E aqui eu preciso fazer uma distinção que, como filósofo, eu não poderia ser diferente. Ética não é código de conduta. Não é porque eu sigo o código ético de uma profissão ou porque eu respeito as leis que eu estou sendo ético. A ética é a ciência do bem. E o que significa a ciência do bem? A ética é a pergunta sobre as condições mais básicas de garantia da vida comum e do bem comum. Se eu não for capaz de me perguntar se os meus atos, ainda que privados, eles contribuem para um bem comum, aqui eu estou tendo um problema. E hoje, como nós vivemos numa sociedade de espelhos, que o tempo todo parece que nós estamos aqui ladeados por como eu vou dizer, por uma sala de espelhos, ou o corredor, le couloir de miroir, lá, o corredor dos espelhos de Versailles, a gente não se preocupa muito com isso. Só qual que é o problema da sociedade contemporânea? É que nós corremos um sério, presente e quase que encarnado risco de estar vivendo uma câmara de eco. Onde o narciso se apaixona pela própria imagem e fala, nossa, como eu sou lindo, maravilhoso, inteligente. O Nietzsche, no Et Homo, Friedrich Nietzsche, é um livro muito legal esse livro, porque ele começa fazendo uma grande crítica a isso que é o ego instalado do homem moderno, que fala o seguinte, que ele fica o tempo todo se cortejando, né? Ele fica o tempo todo girando ao redor de si mesmo, quando na verdade ele é um iludido, apaixonado pela própria câmara de eco, pelo próprio eco que ele faz. E aí a gente poderia até entrar aqui no mito de Eco, mas não vem o caso, porque no mito de Eco, há Eco que se lasca em relação ao Narciso, numa das versões, é claro. Nono, o empreendimento de qualquer iniciativa ou esforço cujo objetivo seja ajudar os outros, de fato. Porque quantas vezes nós nos colocamos a auréola de caridoso, de filantropo, filose, amigo, tropos, antropos, homem, né? De amigo da humanidade. Quantas vezes nós nos colocamos na posição de filantropo simplesmente porque a gente quer fazer marketing pessoal? No final das contas, a gente está usando o outro como alavanca de mídia espontânea para nós mesmos. E aí a gente recebe um monte de like e se acha a pessoa mais especial do mundo, quando na verdade a gente está sendo hipócrita. E hipócrita aqui no sentido mais grego, de hipócrisis, né, de colocar uma máscara. 10º. Qualquer ato que implique comprometimento do coração. A decisão de se casar, de ter um filho, de aplainar um trecho particularmente pedregoso, desculpa gente, hoje a língua está enrolando mesmo, de um relacionamento. O comprometimento do coração, ele é bastante complexo, por quê? Porque para isso acontecer, você tem que se fragilizar. Para isso acontecer, você tem que de novo fazer uma aposta. E uma aposta cujo efeito pode ser a perda. A perda da liberdade individual, a perda de ter múltiplas opções, a perda de fazer um compromisso irreversível, no caso de um filho, por exemplo. A perda, por exemplo, de ter que, de fato, se despojar de certos orgulhos para falar, ó, vamos sentar e vamos conversar e resolver as nossas coisas. Despir-se do orgulho é algo muito difícil. E por que é muito difícil? Porque nós somos habituados a olhar para a nossa vida e pensar que a gente é especial, que a gente é diferente, que a gente tem bom senso, que a gente tem uma visão apurada na realidade. Quando, em muitos sentidos, nós não passamos de deslumbrados. De deslumbrados que estão tateando
uma sala escura sem nenhuma vela na mão. Essa noite foi uma noite interessante nesse sentido. Eu levantei de madrugada, não quis ligar a luz, e eu fui rumando em direção à porta. Só que como estava tudo muito escuro, eu não via a porta. E aí quando eu percebi, eu estava do outro lado do quarto. Isso me fez pensar. Me fez pensar por quê? Porque me fez refletir sobre o que é a experiência da realidade em muitos sentidos. Às vezes, a experiência da realidade é você estar num quarto escuro de madrugada sob o efeito do torpor do sono, né? Seu cérebro está lá bêbado de melatonina e você vai procurar a porta do outro lado do quarto, onde a porta não está. 11. A adoção de uma atitude de princípios diante da adversidade. Em geral, diante da adversidade, a gente opta pela conveniência. Até porque o que fez nós, enquanto Homo sapiens sapiens, chegarmos até aqui, não foi o bom caráter, não foi a ética, não foi a moral e os bons costumes, foi a conveniência. E isso, às vezes, é muito perigoso. O Harari, lá no Homo Sapiens e depois no Homo Deus, ele tem uma tese que acho que é bastante curiosa, que ele fala o seguinte: o que fez o ser humano chegar até hoje foi a capacidade empática de viver e construir comunidade. Mas o que fez também o ser humano produzir armas de destruição contra si mesmo e contra o mundo foi a capacidade empática de realidade. Por quê? Porque quanto mais empático nós formos, mais nós tendemos a ser tragados pelo senso comum. E o senso comum é a média do pior de todos nós. Não é a média do melhor de todos nós, é a média do pior de todos nós. O senso comum é aquela razão rasa, pouco desenvolvida, dogmática, irascível e, em alguns momentos, letal. O senso comum é a lógica de quem o tempo todo está buscando um líder forte para dizer o que é que nós temos que fazer. É a lógica que gera um Führer, é a lógica que gera um Dulce, é a lógica que gera um ditador. É a mesma lógica que produz, e aí vamos citar o Grande Inquisidor de Dostoiévski, que produz aquilo que é a discussão do Grande Inquisidor. Quando o Grande Inquisidor chega para o Messias e fala o seguinte: olha, você prometeu para os seres humanos aquilo que eles não conseguiam viver, que é a liberdade. Qualquer ser humano troca facilmente a sua liberdade por uma obediência segura. Qualquer ser humano. Por quê? Porque é preferível a segurança obediente do que a liberdade ameaçadora. E aí, quando a gente fala aqui, ó, a atitude de princípios diante da adversidade é uma liberdade ameaçadora. Por quê? Porque no final das contas, ou do outro lado dessa estrada, a gente pode encontrar simplesmente nada. E aí a gente vai olhar e falar o seguinte: será que valeu a pena? Seguindo Pressfield, ele vai dizer o seguinte, em outras palavras: qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade de longo prazo, ou, expresso de outra forma, qualquer ato que se origine de nossa natureza superior e não inferior. Qualquer um desses evocará resistência. E agora? Quais são as características da resistência? Isso nós vamos ver no próximo episódio. Os antigos diziam que há um homem superior e um homem inferior. Os alquímicos também vão trabalhar isso de certa forma. O que é o homem superior? Ou o ser humano superior? É aquele que é guiado por aquilo que nós temos de melhor. Os antigos achavam que era a razão, depois outros achavam que fosse o amor, a devoção e blá blá blá. Se a gente for um pouco platônico, Platônico vai dizer a imitação do mundo superior, que é o mundo da ideia, né? O hiperuranos, como ele falava em grego, isso daqui. O homem superior é o homem que se destaca no bom sentido. E o que se destaca? É aquele que é capaz de olhar
a montanha de longe, que é um princípio da filosofia japonesa. E o que é olhar a montanha de longe? É a capacidade de olhar a realidade como mais completa possível. Não julgar a parte pelo todo, mas sim tentar olhar de forma mais holística. Isso é fácil? Isso é simples? Pelo contrário. Porque isso exige uma disciplina do olhar imensa. E exige uma coisa que hoje nós não temos mais hábito de construir, que é a capacidade de espera. E eu já disse isso em outros lugares. Existe uma palavra em português que tem 2 sentidos, que é o verbo demorar. Demorar significa esperar para que algo aconteça, e isso me incomoda, me angustia, me distrai. E demorar também significa habitar. Então, quando eu demoro, é porque ou alguém está me esperando e eu estou atrasado, ou porque eu estou habitando em determinado lugar. E essa segunda dimensão da demora, que é a habitação, hoje em dia nós vivemos muito pouco. Porque hoje em dia nós vivemos como o coelho da Alice, né? O tempo todo correndo, mas nós vivemos como consciências desvairadas. É como se o tempo todo nós estivéssemos entorpecidos, fugindo da gente mesmo. Tanto é que quando a gente começa a entrar em contato um pouco mais profundamente com a nossa realidade, isso é lacinante. Nós conseguimos conquistar muitos mundos, até mundos fora do nosso planeta. Mas se a gente pegar, por exemplo, e tem um livrinho aqui bem fininho chamado assim, As Máximas de Ptahotep. Quem que é Ptahotep? Fazendo um parágrafo. Ptahotep é um vizir do Antigo Egito, que se eu pego do nascimento de Cristo até agora e pego do nascimento de Cristo para trás, ele é mais velho do que nós hoje. Tem mais tempo entre ele e Jesus Cristo do que nós e Jesus Cristo. E aí, o que Ptahotep está falando? O que Ptahotep está descrevendo? Ele como gestor lá, um vizir do Antigo Egito. Os problemas que nós vivemos até hoje. Os problemas de o que somos nós, por que as pessoas elas apunhalam outras pelas costas, por que as pessoas não querem crescer na própria vida, elas querem o caminho mais fácil, por que as pessoas não buscam essa coisa chamada homem superior, ou ser humano superior. Então, essa humanidade aí que já está se arrastando por muitos séculos, ela ainda tem dificuldade em construir coisas básicas. E essas coisas básicas são coisas que de fato estruturem um princípio chamado de interioridade. E quando a gente entra em contato com obras como essa, por exemplo, ou a gente entra em contato com situações como a pandemia que gerou aquele livro ali, ó, A Sinfonia da Vida, a gente se depara com essa vida no nível 0, ou outro livro que eu gosto muito, né, que é o Decameron, de Boccaccio, que eles estavam vivendo lá a peste bubônica, né, a peste negra, a famosa peste negra, né. Quando a gente começa a se deparar nesse limite da vida e a gente começa a fazer perguntas sobre esse limite da vida, a gente começa a ver que se a gente não olhar um pouquinho mais para esse ser humano superior, todo ser humano inferior ele é animalesco. E para ser animalesco, ou se for para ser animalesco, não precisava ser ser humano. Quando a gente, por exemplo, olha na tradição judaico-cristã, quando fala lá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, aí as pessoas perguntam assim, mas imagem e semelhança como assim? Deus tinha feições humanas? Não. Deus criou a imagem e semelhança de Deus, se a minha teologia ainda estiver um pouquinho atualizada, são em 3 coisas. Na liberdade, na vontade e no amor. Ou seja, no que é que nós vamos descobrir o nosso ponto mais alto enquanto seres humanos? No exercício consciente de uma liberdade, e quando se fala de liberdade aqui, é uma liberdade que busca atitudes e princípios, é uma liberdade que escolhe o caminho ético, porque senão você não é livre. Isso é muito interessante, né? A ética enquanto ciência do bem, ela possui um paradoxo intrínseco, que é, ao escolher o bem, jamais se escolhe o mal. Por quê? Você pode escolher um bem menor. Quem disse isso é Aristóteles, não sou eu. Você pode escolher um bem menor, mas o mal absoluto você jamais escolherá. E a diferença ontológica entre um bem maior e um bem menor produz um efeito colateral
que é o mal. Esse daqui é o princípio do mal enquanto contingência da matéria, que é outra discussão também que a gente pode fazer. Então, a liberdade, depois, a vontade. Nós somos seres de vontade. E aí quando Schopenhauer escreve o ser humano como vontade e representação, ele vai dizer o seguinte: nós, se não trabalharmos bem a nossa vontade, nós nos tornamos o pior dos bichos. Por quê? Porque a gente é tragado por ela de uma forma muito mais engenhosa que os outros animais. Porque os outros animais são seres de vontade, mas os outros animais não têm. Eles têm, melhor dizendo, os outros animais têm uma trava, que é a trava da não consciência. Eles não têm uma razão elaborada que consegue artificializar o mundo para o cumprimento dessa vontade. Nós, seres humanos, por conta da nossa razão e da nossa habilidade de transformar o mundo por meio da cultura, nós não temos essa trava. Então, nós temos uma arma muito poderosa quando mal direcionada, que é uma razão volitiva. Isto é, a capacidade de nós fazermos nhaca, nós fazemos M, de uma forma altamente elaborada, simplesmente porque nós queremos. Basta ver que nós chegamos à condição de que hoje, por meio de apertar 1 ou 2 botões, nós destruímos toda a nossa espécie. E de forma quase que automática. E de várias maneiras, ou de várias vezes, né? Porque a gente pode destruir várias vezes de várias formas. Então aqui vem a vontade. Então, liberdade, vontade e o amor. E o amor aqui, a gente poderia fazer toda uma fala sobre isso. Amor aqui não enquanto porneia, como diziam os gregos, ou seja, os gregos tinham várias palavras para amor. Porneia como o exercício de dominação, o exercício de posse de um outro. Amor não apenas enquanto filia, que é o amor de bem-querer, né? O amor da amizade, o amor do respeito, o amor do carinho. Mas o amor enquanto a capacidade de doação. E aí vem o amor enquanto ágape, né? Ágape como esse conceito no qual o amor, por ser amor, ele se expande. Isso é muito engraçado quando a gente pensa no conceito de amor. Porque o amor, enquanto ele não for capaz de produzir frutos, ou seja, enquanto ele não for capaz de se expandir, ele não é amor. Ele é apenas desejo autocentrado. A partir do momento que ele se expande na forma de um produto do amor, aí sim ele constitui comunidade. Por isso que eu sempre digo o seguinte: o amor não é um ente solitário. Ou melhor, o amor não é uma categoria solitária. O amor é sempre se a gente pudesse transformar isso num verbo, né, numa verbalidade, ele é um verbo transitivo. Ele precisa transitar. Porque se ele for autorreferenciado, isso é subsistência. Isso é a capacidade mínima de manutenção das coisas básicas. Então, e é por isso que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Porque a indiferença é quando no meu espectro vital a realidade do outro ela se torna opaca, ou diáfana, ou inexistente, ou imperceptível. E isso faz com que se produza um efeito rebote, que é o efeito rebote do endurecimento de si. Toda tirania nasce do fato de que nós, ou uma pessoa, ou um grupo humano, acredita ser melhor do que o outro. E aí a gente começa a fazer barreiras. As barreiras do de dentro e o de fora. E onde há dentro e há fora, há o totalitarismo do eu. O eu que só é capaz de se enxergar. E por isso, destrói todos os outros. Desta forma, meus caros e minhas caras, existem muitos objetos que são celeiros para se criar a resistência, usando a linguagem de Pressfield. E esses objetos que são celeiros para se criar a resistência, eles nascem onde o retorno imediato, o prazer imediato e a fugacidade da vida enquanto produto de si, e aí produto bem mercantil mesmo, ela vai se configurando. Desta maneira, o convite que Pressfield nos faz é esse convite da habitação. E às vezes a habitação é demora, é espera. Às vezes a habitação é angústia
como dizia Guimarães Rosa, da terceira margem do rio. No qual aqueles que estão numa margem falam, é um louco. Aqueles que estão na outra margem falam, se perdeu. E aquele que está no meio do rio, dentro daquele barco, se transformando, ou seja, vivendo uma metamorfose, ele já é outra coisa. Ele já não está mais nem de um lado e nem do outro. Só que ele só pode fazer isso a partir do momento que ele aceitou a angústia da terceira margem. E a angústia da terceira margem é a incompreensão das outras duas. Mas é um exercício também de liberdade em busca dessa coisa chamada, por alguns, de elevação da consciência, outros de maturidade, outros de crescimento, ou outros de exercício de si. Mas isso fica para outro episódio. Até a próxima. Tchau.